Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre os temas idiotismo, loucura, apesar de focarmos apenas no primeiro, nesta primeira parte do nosso estudo. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, da parte segunda do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que nós devemos considerar acerca deste tema são os próprios termos que eram utilizados e que hoje precisam ser atualizados, né, para o nosso contexto. Então, nós colocamos aqui uma nota que nos auxilia a compreender um pouquinho mais a respeito destes termos aqui, especificamente o idiotismo. E, historicamente, este termo, ou seja, o idiotismo, ou também o idiota, ou idiotia, né, era o termo para designar o grau mais grave de deficiência intelectual, frequentemente associada a lesões cerebrais, resultando na inaptidão para o autocuidado e muitas vezes na incapacidade de aquisição da linguagem. Atualmente, o uso desses termos idiota e idiotia para descrever pessoas com deficiência é considerado capacitismo, ou seja, discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, e deve ser evitado. O termo deficiência intelectual substitui as classificações antigas, mais uma vez, como a idiotia, a imbecilidade e debilidade. Então, apesar dos termos que nós hoje deveremos, os termos que hoje nós devemos utilizar, né, que nesse caso é a deficiência intelectual, os, o que o Kardec utilizou naquela época eram os termos que ali estavam disponíveis, né? Então, idiotismo era adequado àquela época, mas hoje não mais, né? Então, hoje é considerado uma discriminação, caso nós o utilizemos para tentar classificar ou descrever, né, alguém com esta deficiência. Apesar disso, apesar de nós sabermos que deficiência intelectual é o termo mais correto, nós vamos continuar utilizando o idiotismo nesse estudo, dado que são os termos que foram empregados na época e que aparecem tanto nas questões quanto nas respostas. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos considerar os termos que foram utilizados na época, mas sem nenhuma intenção, né, pejorativa ou sem nenhuma intenção de discriminar, simplesmente com os objetivos de estudarmos aquilo que foi considerado. Antes de começar esta reflexão, nós vamos ler aqui um texto do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que fala sobre alienação mental. Este tema ele foi tratado na reunião pública de 23 de janeiro de 1959. E ele responde a uma das questões que nós vamos estudar hoje, que é a questão 373. Este texto, essa mensagem, se encontra no livro Religião dos Espíritos, um, um texto muito interessante para nós que nos auxilia a compreender várias das questões do livro dos Espíritos. Então, lá no texto Alienação Mental, vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Olha só que interessante. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra, que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes
da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, pela cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, deste modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os em paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Uma mensagem muito bela, né, que o Emmanuel nos traz a refletir sobre a situação em que nós, ao cometermos vários equívocos na nossa encarnação, né, nos faz lembrar como que nós chegamos na vida espiritual, né? Onde, como ele fala aqui, né, os abusos da consciência que se estampam na alma, segundo a modalidade dos nossos desregramentos. Estes abusos que nós cometemos aqui, né, e que se estampam na alma, fazem com que na vida espiritual, como fantasmas de arrependimento e remorso, a gente, né, traga com a gente as telas horripilantes da culpa que nós mesmos criamos para nós. Então, vejamos que aqui já nos é trazido uma lição muito importante acerca deste tema, porque a cada um segundo as suas obras. Então, se nós hoje cometermos, né, ou persistirmos em cometer abusos contra nós mesmos, contra o próximo, abusando da nossa inteligência ou das nossas possibilidades, sejam elas intelectuais, artísticas, né, de posição, né, de poder, né, monetárias. Se nós utilizarmos de tudo isso, abusando, favorecendo, né, unicamente o exercício aqui das nossas e satisfação das nossas próprias paixões, em detrimento de auxiliar o próximo e de utilizar dessas oportunidades para o auxílio ao próximo, seremos nós mesmos os responsáveis por criar no nosso próprio espírito esta, esta condição penosa que nos vai trazer uma situação de desequilíbrio muito grande, principalmente quando nós adentrarmos ao plano espiritual, né? Neste desequilíbrio que se reflete no próprio espírito, né? É o desequilíbrio do espírito que é, é consequência dos atos que ele mesmo exerceu, das próprias escolhas e daquilo que ele alimentou para si. Este desequilíbrio, né, torna para ele ou resulta em uma condição muito penosa, de muito sofrimento. E aí, como o Emmanuel está nos esclarecendo, né, às vezes, o único remédio, a única terapêutica para estes seres é a volta ao mundo físico, porém, né, em uma condição de dolorosa perturbação também, né? Uma cela, como ele fala assim, né? Uma cela, né? Uma cadeia preciosa de tratamento, mas que vai ser uma bênção muito grande para o espírito. E isso também nos traz uma ideia, né, para que a gente possa refletir na forma como nós enxergamos essas situações. Se nós vemos apenas o mundo material, nós certamente vamos ter muita dificuldade em entender os propósitos, em entender este contexto, essa situação, né? Agora, se a nossa visão ela extrapola o mundo físico e ela abarca, né, ela compreende a visão espiritual do espírito eterno, compreende que aqui, né, o espírito é a consequência de si mesmo nessas várias encarnações para trás. Então ele entende que esta situação é necessária para o espírito. Então ele se resigna com a situação, compreende a justiça e a sabedoria divinas, que permitem a este ser uma nova chance de se reerguer. Então ele vê naquele contexto todo uma bênção, né? A misericórdia divina se manifestando. É uma mudança de visão muito importante. E, né, graças a Deus, aqui o Espiritismo nos permite esta compreensão com o entendimento das vidas sucessivas, né, das reencarnações,
onde nós, não compreendendo a causa por tal aflição, né, naquela existência, nós podemos recorrer ao passado para encontrar a causa justa que nos traz a condição em que nós estamos hoje, né? Muito interessante. Com toda esta reflexão inicial, a gente pode então entrar em algumas das questões, né? Nós vamos fazer uma parte apenas, né, que vai falar do idiotismo. A loucura nós falaremos em uma parte segunda. Então, na questão 371, nos é perguntado o seguinte, né? Lembrando que esse assunto vem depois da influência do organismo, né? Que nós vimos no tema passado. Na questão 371, é perguntado o seguinte: tem algum fundamento, tem alguma base, pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Né? Então, nós vimos na semana passada, né, a questão da influência do organismo. Vou até abrir aqui uma questão que nós vimos no estudo passado, que é esta aqui, né? Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Olha só. A matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. E aqui, na 368, ele fala: após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com plena liberdade? O exercício das faculdades depende dos órgãos, que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz, é como um vidro muito opaco, né? E ainda fala sobre a dependência, né, ou a subordinação do exercício das faculdades ao desenvolvimento dos órgãos. Olha só, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Então, aqui nós vemos uma coisa muito importante, né? Então, tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos idiotas é de natureza inferior? Nós acabamos de ver, né? O espírito é a essência que está ali por trás, que pode ser um espírito muito inteligente, porém, né, muito avançado, intelectualmente, né? Mas a gente acabou de ver, a manifestação deste espírito, enquanto encarnado, está subordinada ao corpo que ele utiliza, né? Está subordinada, né, à matéria que, nesse caso, tratando do corpo físico, depende tanto do desenvolvimento dos órgãos, por exemplo, a criança, né, ainda terminando o desenvolvimento dos seus órgãos, né, é diferente de uma pessoa que já alcançou a madureza, né? E também o grau de perfeição que ele coloca, né, o tema aqui, né, e ao grau de perfeição. Então, quer dizer, se existe alguma questão limitadora associada àqueles órgãos de manifestação do espírito, evidentemente que isso impacta na forma como o espírito se manifesta também, né? Então, olha só, tem algum fundamento para entender que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar, né? Então a gente vê aqui, né? Não raro, mais inteligentes do que supões. E como nós vimos na mensagem do Emmanuel, né? Olha só, aqui nós vemos espíritos que, enquanto encarnados, que cometeram vários desvios, abusos da inteligência, do poder, da autoridade, né? Das questões financeiras, né? Que acabaram prejudicando o próximo e que trouxeram para si mesmos um grande desequilíbrio. Mas essas almas, né, correspondiam a espíritos que já tinham determinado avanço intelectual, artístico, para que, inclusive, alcançassem a posição em que estiveram, mediante as oportunidades que receberam, né, para que pudessem, através do seu livre-arbítrio, escolher como exercer, né, aqueles talentos recebidos. Mas que, escolhendo de uma maneira incorreta, ainda necessitados do aprendizado daquilo que é o certo e errado, né, cometeram, então, esses equívocos, mas que, nesta condição agora de, como ele coloca, né, de idiotas, recebem ou têm essa possibilidade de se reerguerem, de expiarem o passado. E aí que nós entramos, então, na questão 372. Qual que é o objetivo, né? Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas?
Olha só. Os que habitam corpos, né, de idiotas, são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Exatamente o que nós acabamos de ver aqui na questão 369, né? Onde o exercício das faculdades do espírito se encontra subordinado ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, né? Então aqui nós entendemos que o espírito, a essência, ela é de um espírito que já sabe bastante, né, que já avançou intelectualmente bastante. A asa da moral ainda precisa ser bastante trabalhada, né? Já que se ela existisse em um grau maior, o bem teria sido o resultado da prática daquele conhecer, né? Então a gente sabe, a asa da inteligência e a asa da moral não estão necessariamente no mesmo nível de avanço, né? Como os próprios espíritos nos explicam, a asa do moral, né, ela acompanha, né, o do intelectual, no sentido que ela, né, o intelectual auxilia o da moral, mas nem sempre estão juntas, né? Acompanham no sentido que assim, né, vem depois, né? Mas nem sempre acompanham no sentido de estarem juntas. É interessante de pensar nisso, né? Então, a gente vê aqui que esses espíritos que estão encarnados, né, o desequilíbrio que eles mesmos trouxeram para si, no seu espírito, se reflete, né, no seu perispírito, e que, por sua vez, se reflete no corpo físico que eles recebem também, né? Em certas ocasiões, também, né, os próprios espíritos que planejam a encarnação dos espíritos, né, a gente pode voltar lá no livro do Missionários da Luz, por exemplo, né, que a gente fala lá da questão da preparação de experiências, né? Ali, nós temos um caso, por exemplo, do planejamento ali de um processo reencarnatório de uma senhora, né, que vai receber futuramente os dois filhos, né, dois filhos que ela auxiliou, que ela influenciou negativamente em outras encarnações. Agora ela receberia aqueles dois, porém numa condição de espíritos com grande deficiência intelectual, né? Vou até conferir o termo aqui, se eu usei o termo certo, né? Exatamente, deficiência intelectual é o termo correto, né? Então, é interessante, né, que o objetivo da providência criando esses seres é permitir que eles expiem o seu passado, para que eles possam readquirir o seu equilíbrio, né? Esta punição que nos é trazida aqui, esse termo, né, a gente precisa compreender ele como fazendo parte de um processo educativo, onde a consequência dos atos que o próprio espírito escolheu se manifestam ali naquela situação. E a gente não pode entender punição aqui como sendo algo arbitrário, ou seja, como se a providência castigasse alguém, né, sem nenhuma causa, de maneira totalmente parcial, aleatória. Não, nós precisamos compreender que esta situação é uma forma que permite àquele espírito de se reeducar, de se reequilibrar, aprender que aquela situação que ele cometeu no passado não é correta. E que esta situação é uma consequência dos próprios atos e escolhas daquele espírito. Portanto, não existe injustiça, não existe parcialidade, né? Vou punir um, vou punir outro. Não. Ali é cada um colhendo aquilo que plantou, exercendo o seu próprio livre-arbítrio. Então, Jesus nos esclarece algo muito importante com relação a isso. Está lá em Mateus, no capítulo 18, dos versículos aqui 8 a 9. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e sedes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que tedes dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Olha o ensinamento profundo que Jesus nos traz aqui, né? Vamos ver o que Kardec nos traz a respeito desta parte.
Olha só, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Lá no item 17 ele fala: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Né? Kardec nos traz figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir esta mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. E de um ponto de vista reencarnacionista, portanto, né, nós enxergamos esta condição como sendo uma oportunidade para o espírito que muitas vezes reconhece, né, a importância daquela situação, sabe que aquilo ali é importante para que ele, além de espiar o seu passado, possa também ter as suas, a sua livre ação, né, tolhida, limitada, porque, do contrário, ele poderia cair novamente em erros. E por isso, para ele, é melhor que ele entre na vida numa condição limitada para que ele tenha menos possibilidades de cometer erros novamente. Né? Vale muita reflexão aqui, né? Então, Kardec ele até traz, né, uma outra pergunta, né, ainda dentro dessa 372. E ele fala assim: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades, né? Não tem base para dizer que os órgãos não influenciam no exercício das faculdades. E olha só, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Acabamos de ver aqui, ó, né? Que a manifestação das faculdades se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Né? Então ele fala assim: ó, nunca dissemos que o órgão não tem influência. Tem ainda muito grande sobre o exercício das manifestações das faculdades. Mas não são elas, ou seja, não são eles, perdão, os órgãos, a origem destas, ou seja, das faculdades. Não são os órgãos a origem das faculdades do espírito, né? É, as faculdades pertencem ao espírito, porém a sua manifestação, aqui enquanto encarnados, se encontra subordinada ao grau de perfeição e de desenvolvimento dos órgãos. Então vamos até ler de novo aqui, ó. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem ainda muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aí está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Essa é uma boa analogia. E o Kardec coloca aqui uma observação. Importa se distingue o estado normal do estado patológico, que é o caso que nós estamos estudando. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos do idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Muito interessante esta nota de Kardec. Né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o espírito ali, a origem daquela, daquela essência permanece. Porém, a manifestação desta essência se encontra muito limitada com relação, ou por meio, né, melhor dizendo, né, se encontra muito limitada pelos órgãos que ali servem de instrumentos para estas manifestações. Né? E a gente poderia perguntar, mas se esse espírito que ali está encarnado tem uma dificuldade tão grande de manifestação, né, qual é o proveito desta encarnação para ele? Né? E aí a gente, apesar de já ter discutido isso, né, principalmente lá no texto do Emmanuel, vamos ver o que Kardec nos traz aqui para a gente refletir um pouquinho mais. Qual será o mérito da existência dos seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Né? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Né? Nesse caso aqui, a gente observa nesse estacionamento porque ele acaba tendo uma dificuldade muito grande do exercício do seu livre-arbítrio com o objetivo de avançar no seu progresso. Porém, nós podemos associar esta dificuldade também à expiação necessária aos erros do passado e que também auxiliam no seu progresso. Porque é como se a gente tivesse
uma algema, né? Um peso muito grande que está ali no próprio espírito, dentro da sua essência, em que, através dessa experiência reencarnatória, ele consegue se livrar, né, daquelas algemas, desse peso tão grande, né? Ou seja, ele acaba compreendendo, muitas das vezes através da dor, as consequências de atos semelhantes ao que ele mesmo cometeu. E isso permite a ele uma melhor compreensão do que é o certo, do errado, ele aprende com aquilo. Além também de ter a sua consciência, né, mais reequilibrada, dado que ele passou pela dor que apaga, né, aqueles equívocos do passado, né? Então, eles colocam aqui, né, o Kardec, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado o homem de gênio em precedente existência? Certo. A genialidade se torna, por vezes, um flagelo, quando dela abusa o homem, né? Então a gente vê mais uma vez, são espíritos que abusaram muito no passado das faculdades ali, das possibilidades que lhes foi confiada. Allan Kardec ainda coloca para nós, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Isso que a gente estava falando das asas lá, né? Daí, frequentemente, eles resultam uma existência inferior que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham a algemas que lhe tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos, idiotas, são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Né? Então, muito importante a gente entender ali, mais uma vez, um meio para que o espírito, a essência que ali está animando aquele corpo, possa resgatar, não resgatar, né, mas expiar os equívocos do passado e reencontrar o reequilíbrio em si mesmo. Né? Por mais que aquele corpo ofereça um obstáculo muito grande às manifestações daquele espírito, o que para ele pode ser um benefício muito grande, como Jesus nos ensinou, né? Porque é melhor entrar na vida só tendo um olho do que ter dois e ser precipitados ao fogo do inferno. Quer dizer, é melhor entrar na vida com essas é, dificuldades, com essas limitações, do que ter uma condição é, menos impactada pela matéria, ou seja, ter uma possibilidade de exercício do seu livre-arbítrio de maneira mais livre, né? Menos limitada, e acabar entrando em erros novamente, que no caso seria abusando do poder novamente, abusando da inteligência novamente, né? Abusando das posições que lhes foi concedida como possibilidades de auxílio ao próximo. Então, é melhor, às vezes, entrar nesta condição do que ter mais possibilidades do exercício das suas faculdades, né, ter mais possibilidades e acabar caindo novamente em erros. É muito interessante, né? E por fim, a nossa última questão desse estudo de hoje, que é essa 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do estado mental, do seu estado mental? Né? E aqui a gente está entendendo que é assim. Vamos supor, durante o sono, né? É, Quando nós dormimos, nós nos desprendemos momentaneamente do nosso corpo, apesar de continuarmos a ele ligado, né? A emancipação é um estado de emancipação da alma. O espírito ali tem um momento de liberdade, é, uma liberdade ainda limitada, né? Porque continua preso à matéria, mas uma liberdade relativa. Né? E aí, por exemplo, no caso das pessoas com esta limitação, vamos colocar, né, assim, essa deficiência intelectual, o espírito que ali habita, nesta condição de emancipação, será que ele tem consciência daquilo que está acontecendo? Será que ele tem consciência da situação que ele passa? E olha o que os espíritos nos respondem. Frequentemente, né? Então, não é regra, né? Frequentemente. Muitas vezes tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Ó, muito interessante. Agora, compreender é diferente, né, ou ter a consciência, né, daquilo que está passando, é diferente de compreender os benefícios, de, de resultar aquilo, essa compreensão numa resignação, né, essa aceitação com o coração, né, é, é diferente de entender também os propósitos, é diferente de você
resultar em não se revoltar. É diferente. Então, o espírito ele pode acabar por mais de entender, né, nesses momentos que aquilo é, faz parte ali do seu da sua de algo que é necessário para o seu progresso. Mesmo assim, ele pode se rebelar contra aquela situação, né? Então, nem sempre esta compreensão é um sinônimo de uma aceitação, né? Vamos colocar assim. Pode ser que o espírito se rebele contra aquela situação, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, um caso, um exemplo que está lá no livro Céu e Inferno, na parte segunda. Lá tem expiações, no capítulo 8, expiações terrestres. E aí tem justamente o caso de um espírito, né, que continua vivo, encarnado, né? Então, vamos ver aqui o que que acontece. Nesse caso, esse espírito ele foi chamado à reunião enquanto dormia. Olha que interessante. Então, lá na Sociedade Espírita de Paris, 1860. Então, é o Charles de Saint-G. Então, vamos chamar só de Charles para facilitar aqui a nossa pronúncia aqui, né? Charles. Então, o Charles era um jovem idiota de 13 anos de idade, vivo, vivo, e cujas faculdades intelectuais eram de tal nulidade que não conhecia seus pais e mal podia pegar sua comida. Havia nele cessação completa de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. E aí, lá na reunião mediúnica, né, o Kardec e todos aqueles que estavam presentes na reunião questionam a São Luís. Gostarias de dizer-nos se podemos fazer a evocação do espírito desta criança? Ó, Charles, de 13 anos, que estava vivo. E a resposta do São Luís é: podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Então, quer dizer, pode evocar, mas o espírito tem que estar nessa condição de libertação temporária ali, né? Ele tem que estar nesse momento de emancipação da alma para que ele pudesse estar presente à reunião. Olha só. Vossa resposta nos faria supor que a evocação poderia fazer-se a qualquer momento. E a resposta de São Luís: sim, sua alma está ligada ao seu corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Ela sempre pode se desprender. Então, no caso aqui, né, de que o espírito goza desta faculdade de emancipação da alma, assim como todos nós, poderia acontecer. Se ele tivesse, né, desenvolvida também, que não é o caso aqui, mas a faculdade que permite a ele o desdobramento, e aí o espírito, né, com esta faculdade é, de, de estar lúcido ali fora do corpo, né, ele poderia também ter esse tipo de possibilidade, né? Mas aí a gente entra numa questão um pouco mais voltada à, à mediunidade, né? Então, vamos considerar aqui, nesse caso, como sendo o caso do desprendimento pelo sono, né? Então, eles pegam e evocam, né, o menino Charles. Sou um pobre espírito preso à terra como um pássaro por uma pata. E aí o pessoal, né, pergunta: em vosso estado atual como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? E ele responde: certamente, sinto bem meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme, que o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesses num estado normal? E ele responde: quando meu infeliz corpo descansa, fico um pouco mais livre para me levar ao céu a que aspiro. E eles perguntam: experimentais como espírito um sentimento penoso por vosso estado corporal? E ele responde: sim, visto que é uma punição. E aí eles perguntam: lembrai-vos de vossa existência anterior? E ele responde: oh, sim, ela é a causa de meu presente exílio. Qual era essa existência? Eles perguntam. E ele responde: um jovem libertino sob Henrique III, né? O governo, né, do Henrique III. E eles perguntam: dizeis que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Não. Aqui está a causa, né, da expiação, né? Foi imposta a ele, ele não escolheu. E eles perguntam: como pode vossa existência atual servir para o vosso aperfeiçoamento no estado de nulidade em que estáis? Ele responde: ela não é nula para mim diante de Deus que má impôs. Olha só que interessante. E eles perguntam: prevedes a duração de vossa existência atual? Ele responde: não. Ainda alguns anos e voltarei à minha pátria. E eles perguntam novamente: desde vossa existência anterior até vossa encarnação atual, o que fizestes
como espírito, é, é porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. E eles perguntam novamente: em vosso estado de vigília, né, quando ele está acordado aqui, tendes consciência de que se passa à sua volta, e isso apesar das imperfeições de vossos órgãos? Ele responde: eu vejo, ouço, mas meu corpo não compreende nem vê nada. Olha que interessante, né? Então, ele, como espírito, guarda todas as experiências daquilo que está se passando. E eles perguntam: podemos, nós, né, que estávamos em reunião, fazer alguma coisa de útil àquele espírito? E ele responde: nada. E aí eles voltam a perguntar a São Luís: as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia do que para um espírito errante? E o São Luís responde: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir em nada. Serviriam mais tarde, pois Deus as levará em. E aí o Kardec nos traz essa observação. Esta evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Aí voltando lá, né? 1860. Sua nulidade moral não se deve à nulidade do seu espírito, o qual, fazendo a abstração dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. Ou seja, o espírito está ali ainda. Apesar dos órgãos serem um obstáculo muito grande à livre manifestação dos pensamentos, o espírito continua ali tendo a sua experiência. Né? É o caso de um homem vigoroso cujos membros seriam comprimidos por amarras. Por fim, né, a gente vai ler aqui o que o pai do médium escreveu, né, ali na sequência deste diálogo que foi trazido. Né? Então, com isso a gente termina o nosso estudo. Olha só o que eles falam. O que ele fala? Os cretinos são seres punidos na terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem expressar seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente, ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Olha que interessante. Esta prova não é estéril, pois o espírito não permanece estacionário na sua prisão de carne. Esses olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir nem pela palavra, nem pelo olhar. E, salvo o movimento, eles estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos que veem e ouvem o que ocorre à volta deles sem poder expressá-lo. Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos, que quereis fugir de um perigo, que gritais para pedir socorro, enquanto vossa língua permanece presa ao palato e vossos pés ao chão, sentis por um instante o que o cretino sente sempre: paralisia do corpo unida à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser. Nada se faz sem causa, e o que vós chamais injustiça do destino é a aplicação da mais alta justiça. A loucura é também uma punição do abuso das altas faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela que delira e aquela que tem consciência de seus atos, sem poder dirigi-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode ser tão agitada quanto as existências mais complicadas pelos acontecimentos. Alguns se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar a uma outra vida. Desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso pela vida passada, da qual têm consciência, pois os cretinos e os loucos sabem mais do que vós e, sob sua impotência física, esconde-se um poder moral do qual não tendes nenhuma ideia. Os atos de furor ou de imbecilidade aos quais seu corpo se entrega são julgados pelo ser interior que sofre por eles e deles se envergonha. Assim, ultrajá-los, injuriá-los ou até maltratá-los, como se faz às vezes, é aumentar-lhes os sofrimentos, pois é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção, e que se eles pudessem, acusariam de covardia aqueles que agem dessa maneira apenas porque sabem que sua vítima não se pode defender. O cretinismo não é uma das leis de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, pois ele é o resultado material da ignorância, da miséria e da imundície. Os novos meios de higiene que a ciência, que se tornou mais prática, pôs ao alcance de todos, tende a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos. Tornar-se-ão todas morais, e, quando a vossa terra, jovem ainda, tiver cumprido todas as fases da sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Quanto esclarecimento, né? Muito interessante. E o que ele fala aqui para nós, né, é o que o Kardec, perdão, que o Emmanuel
fala nessa outra mensagem aqui para nós, ó, inibições mentais, que está no livro Semeador em Tempos Novos, né? Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Está lá no capítulo 11. Ele fala aqui para nós, ó, diante do companheiro segregado em semelhantes grades mentais, falando para nós agora, ó, exerce o santo dever da caridade e da paciência, aprendendo na triste lição sob teus olhos que é preciso usar a cabeça para o bem comum, mentalizando e agindo em termos de compreensão e solidariedade, serviço e progresso de todos, a fim de que as forças do mal não nos apaguem a lâmpada divina do discernimento da razão, a luz que Deus nos concede para os caminhos da eternidade. Bom, meus amigos, então é isso. Nós terminamos essa parte primeira, né? Que fala do idiotismo, né? Bastante conteúdo para nós refletirmos, mas a gente reconhece na misericórdia divina que nos permite este aprendizado e esta renovação através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos nossos bons amigos do plano espiritual que nos concederam essa oportunidade de aprendizado. E nós então continuaremos esse estudo num próximo vídeo, né, onde falaremos aqui um pouco mais sobre a loucura. Então, agradecemos a oportunidade, agradecemos a participação de todos, fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos. Até a próxima estudo.